Eu, sinceramente, penso que o sucesso somente é sucesso quando é compartilhado. Então, eu assumi como uma missão pessoal formar uma nova geração de empreendedores no Brasil. O Brasil recebe para uma conversa o empresário Carlos Wieser, que é um exemplo de empreendedorismo no Brasil. Doutor Carlos, obrigada pela sua presença aqui, por essa conversa. Quero começar partindo dessa apresentação que eu fiz sobre a sua história, sobre o seu personagem para a economia brasileira, de empreendedorismo. A gente está vivendo, talvez, o que pode ser o grande boom de empreendedores no Brasil, até como saída da crise, como saída para o desemprego. O senhor vê esse movimento? O senhor enxerga a possibilidade disso virar um grande movimento no Brasil nos próximos anos? Felizmente, nós estamos conseguindo ver a luz no final do túnel. A economia brasileira, conforme você sabe, ela é cíclica. Nem sempre ela está no topo do sucesso, porém nem sempre ela vai ficar no abismo do fracasso. Nós temos um período que varia de 3, 4, 5 anos, a economia está bombando, fazendo sucesso, atraindo investidores internacionais e, lamentavelmente, depois vem um período recessivo, como nós estamos passando hoje. No entanto, todos os números, todos os indicadores estão apontando para um 2018 muito favorável. O emprego está retomando, a indústria começa a ter sua reação, nós vemos as empresas acreditando num cenário melhor e tudo isso daí gera um otimismo que é favorável para o ambiente econômico. Para o empreendedor, para essas pessoas que estão enxergando no empreendedorismo, no pequeno negócio, no trabalho por conta própria, acreditando numa ideia, num planejamento, numa estratégia, o senhor acha que é um momento de colocar essas ideias na praça? Sinceramente, eu acredito que nós temos dois tipos de empreendedores. Tem o empreendedor por oportunidade. É aquele que pesquisa o mercado, aquele que analisa vários setores, ele tem um certo capital, um recurso, ele resolve então investir. E eu tenho o que eu chamo de o empreendedor por necessidade, ou seja, aquele que está fora do mercado de trabalho, ele não conseguiu se realocar numa empresa e ele então parte para um projeto pessoal em busca de geração de renda. Eu acredito que, independentemente de ser um empreendedor de oportunidade ou por uma questão de necessidade, o momento é favorável. Por quê? Nós estamos justamente saindo do fundo do poço, entrando para um cenário que aponta para uma retomada e tudo isso daí gera uma expectativa. Sem contar que nós vamos ter um 2018, que é um ano de eleições, e historicamente, anos de eleições, o emprego cresce, a indústria fatura, a economia gira mais veloz. Gira de forma mais veloz, ou seja, gera mais receita para todos. O senhor colocou esses dois tipos da oportunidade e da necessidade. Como é que o senhor vê o mercado consumidor de serviços no Brasil, porque basicamente são empresas e empreendedores que vão gerar principalmente prestação de serviços, como é que o senhor vê o mercado pronto, preparado e demandante por esse novo empreendedor? O Brasil é um país que oferece grandes oportunidades para prestadores profissionais de serviços. Lamentavelmente, você sabe disso, eu sei também, que o nosso país é um país fraco na prestação de serviços, em todos os setores. Qualquer pessoa que já teve uma convivência, seja na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, sabe que o Brasil peca muito em termos de qualidade de serviço. Então, um empreendedor que se predispõe a montar um negócio e ele focar, tiver como estratégia o bom atendimento do cliente, somente aí ele já tem um diferencial muito forte perante a concorrência. Como é que o senhor vê a retomada das famílias brasileiras que voltam a ter a renda, que recuperam um emprego? Os serviços, a prestação de serviços e a Escola Wieser é um desses exemplos, né, de grandes conquistas das famílias brasileiras, principalmente as famílias de renda média. O senhor vê esse apetite voltando? O senhor acha que essa busca por esses serviços que trazem qualidade de vida, qualidade de aprendizado para as crianças e para os jovens, volta a ser prioridade das famílias brasileiras nos próximos anos? Você falou uma palavrinha-chave que eu gosto muito, prioridades. Eu acho que depois do momento recessivo, depois de todo esse momento de turbulência que nós atravessamos, a prioridade de muita gente é
quitar as dívidas, sair do cheque especial, quitar a dívida do cartão de crédito, porque são os dois elementos que mais minam ou deterioram a capacidade financeira, seja do indivíduo ou de uma família. Então, acho que a prioridade nesse momento é tão logo a pessoa volte a ter uma renda, ela quitar o passado. Daí, a partir daí, ela tem então as escolhas de consumo, seja pela educação, seja pela alimentação, seja pelo lazer. Agora, por outro lado, você sabe que eu lancei recentemente o maior projeto de empreendedorismo social desse país. Juntamente com as minhas filhas Thaís e Priscila, lançamos o projeto Aloha, que irá qualificar, treinar, orientar, motivar, premiar 10 mil novos empreendedores. Nós faremos isso através do modelo moderno de distribuição, que é o marketing do relacionamento, e nós já temos hoje, para você ter uma ideia, em apenas 4 meses de operação, 5 mil empreendedores cadastrados nesse programa em nível nacional. Era a minha próxima pergunta, era exatamente sobre o Aloha, que está aí recém-chegado no mercado. Eu queria ouvir a sua opinião aí sobre o termômetro, como é que vocês estão sentindo a resposta do mercado, que eu acho que casa um pouco com a minha primeira pergunta desse boom do empreendedorismo, né? Quer dizer, as pessoas realmente estão buscando um canal que traga resultados eficientes para aquilo que elas estão planejando fazer, e o Aloha é um desses canais. Conforme você sabe, eu construí uma trajetória bem-sucedida de 30 anos no setor de educação. Nos últimos anos, eu acabei investindo em outros setores, como alimentação saudável, área esportiva, voltei ao ensino de idiomas através da bandeira WhatsApp. Porém, esse ano, eu completei 60 anos e, ao mesmo tempo, com o incentivo das minhas filhas, nós estamos lançando esse projeto que ele é mais de cunho social do que de cunho para aumentar o patrimônio do grupo Esforza. Por que eu digo isso? Eu acho que todo empreendedor, ele tem como missão, como um projeto de vida, compartilhar o sucesso que ele construiu. Eu, sinceramente, penso que o sucesso somente é sucesso quando é compartilhado. Então, eu assumi como uma missão pessoal formar uma nova geração de empreendedores no Brasil. Por quê? A pessoa que quer fazer um alto investimento, abrir uma loja Taco Bell, por exemplo, ele vai precisar desembolsar 2 milhões de reais. Para abrir uma loja Mundo Verde, é preciso 500 mil reais. Uma escola WhatsApp, 250 mil reais. Até uma escola de futebol do Ronaldo não sai por menos de 100 mil. Mas e se eu não tenho 1 milhão, 2 milhões? Mas se eu tiver 1 mil, 2 mil reais, eu posso participar do projeto Aloha, que me dá uma fonte de renda extra e pode se tornar um negócio muito lucrativo a médio e longo prazo. Então, por isso que eu digo que é um projeto de qualificação, orientação, treinamento e, acima de tudo, formação de novos empreendedores. Qual é o propósito que o senhor acha que não pode faltar na mente e na visão de um empreendedor? Posso ser sincero? Claro, deve. Então, eu descobri que a empresa é o reflexo nítido da mente do seu gestor, do seu empreendedor, daquele que está à frente da empresa. E eu costumo brincar, dizendo o seguinte: se a pessoa vem da área tecnológica, ele vai criar os melhores sistemas de controle, relatórios, todos os números vão estar muito bem apresentados de forma automatizada. Se a pessoa veio da área de RH, ele vai criar um convento de freiras. Parece que todo mundo trabalha em harmonia, com paz, não tem conflito, eles resolvem da melhor forma possível. Talvez eles não vendam nada, mas é uma maravilha aquela empresa. Se o indivíduo vem da área contábil, da área de contabilidade, ele foi um técnico em ciências contábeis, ele vai contabilizar cada entrada, cada saída. Não vai desperdiçar um centavo. Não vai desperdiçar, vai ser assim um controle perfeito. A empresa pode somente dar prejuízo, mas o prejuízo vai estar bem documentado. Agora, se o indivíduo vem da área comercial, se ele é um profissional de vendas, talvez ele não entenda nada de sistema, talvez não entenda nada de RH e não entenda nada de contabilidade, mas a empresa dele vai vender, vender, vender. E é justamente essa empresa que vai ter sucesso no mercado, porque o que não pode faltar numa empresa é vendas, vendas, vendas. Eu posso ser um expert em tecnologia, mas é bom eu procurar um aliado que seja bom de vendas, quer dizer, parte
parte do sucesso está também nessa parceria? Então essa é uma pergunta recorrente. Mas e se eu não tenho esse talento? Se eu não tenho esse dom, essa habilidade natural? Tudo bem, você vai focar naquilo que é sua competência, mas você tem que ter ao seu lado profissionais competentes, qualificados, que vão assumir essa tarefa importante, porque ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Todos aqueles que venceram foram capazes de cercar-se de profissionais competentes, qualificados, com integridade. Então você tem que formar um time de campeões, de modo que todas as áreas da sua atividade, do seu negócio, da sua empresa, sejam muito bem atendidos, especialmente a área comercial. O senhor falou da grandiosidade, né? Todo empreendedor que tenha um bom propósito, ou mesmo um grande sonho, cria uma expectativa do tamanho do seu negócio, do tamanho daquela ideia que começa a surgir. O que é ter um grande negócio no Brasil? Quer dizer, qual é a medida da grandeza que o empreendedor tem que buscar? É ter volume, é ter qualidade, é ter um pouquinho de cada um? Como o senhor fala para essas pessoas trabalharem a sua ansiedade, a sua expectativa com relação a esse bebê que vai crescer? Eu observo ao longo dos anos que o sonho ele é de acordo com a experiência, a visão e a expectativa de cada empreendedor. Por quê? Quando nós começamos, a pessoa pensa grande, mas começa pequeno. Mas mesmo assim, quando ele chega a atingir o resultado almejado, ele descobre que o mercado é maior e que ele tem potencial de fazer um trabalho ainda maior. Então, eu acho que o sonho ele vai se renovando. E o que significa ter, então, uma grande empresa e ter um grande negócio? É a pessoa atender a necessidade do mercado em larga escala. Porque no final mesmo, cada empresa tem um único objetivo, é atender uma necessidade do cliente. Não adianta eu ser o melhor empreendedor se eu não estou atendendo uma necessidade do cliente. Então, quando a empresa, a organização, assume como objetivo principal atender essa necessidade do cliente, ele já está muito avançado rumo ao sucesso. Eu quero trazer um ingrediente para essa nossa conversa aqui, que é o Brasil. Esse país que a gente tem, né, que está traumatizado depois desses 2 anos de recessão profunda, muitos aprendizados e ainda muita decepção e preocupação com o quadro político. Como é que a gente encaixa o Brasil com todos esses desafios, essas limitações, o custo de ser empreendedor no Brasil, de se fazer negócio no Brasil? Como é que a gente encaixa esse país na equação desse sonho, desse propósito de ser empreendedor? Você sabia que dentro desse Brasil nós temos 2 países? Tem um país da pobreza, o Brasil da miséria, da desgraça, o Brasil da carência, da limitação. Tem esse Brasil? Não tem. Mas também tem o Brasil do desenvolvimento, da riqueza, da fortuna, o Brasil que gera oportunidades. Tem ou não tem? A prova maior disso é que nós temos 30 novos milionários por dia no Brasil. A maior parte da população brasileira não sabe. São 30 novos milionários hoje. Parece um sonho muito distante, né? Parece, mas é uma realidade. 30 novos milionários amanhã, depois da manhã mais 30. No final do mês vão ser quase 1.000 novos milionários no Brasil. Isso não está acontecendo na Argentina, no Chile, no México, mas acontece aqui. Então, a grande pergunta que o indivíduo deve fazer é em qual desses Brasis eu vou viver? É o da pobreza ou é o da riqueza? É o da oportunidade ou é o da carência? E daí você passa, então, a empreender buscando atingir aquele mercado que é rico, que é crescente, que tem de sobra para você, para atender todas as necessidades de todo empreendedor. O senhor enxerga a educação, ou todas as limitações que a educação brasileira ainda enfrenta, como um obstáculo para que a velocidade dessa criação de milionários aumente a cada ano e alcance mais pessoas? Então, certamente, a educação é um dos maiores agentes de transformação da vida do indivíduo, de uma comunidade, de uma sociedade, de um país como um todo. Lamentavelmente, novamente, o nosso país ele fica muito aquém dos grandes países desenvolvidos na área educacional. Eu acho que parte da explicação de tanta pobreza no nosso país é essa falta de investimento de todos os órgãos, órgão federal, estadual, municipal, no setor da educação. A começar pelo professor. O professor, infelizmente, no nosso país, é um dos profissionais menos valorizados.
ao ponto de as pessoas hoje em dia não desejarem ir para uma faculdade para se formar em letras, para ser um professor, um profissional da área de ensino. Então isso é um problema sistêmico, porque daí quando você não tem uma mão de obra qualificada, o aluno lá na ponta já não recebe um ensino de qualidade. Quando ele já não recebe um ensino de qualidade, ele já fica aquém da sua capacidade, do seu potencial. Daí na hora de desempenhar, concorrer, competir, ele também sai prejudicado. E como é que o senhor acha que esse mundo, esse canal do empreendedorismo pode colaborar para diminuir um pouco essa lacuna que a baixa qualidade de educação no Brasil acaba gerando em toda a produtividade, o crescimento da economia? Eu acredito que todo empreendedor responsável, ele assume como missão o treinamento, qualificação, a orientação, a motivação, a transformação do seu colaborador. Uma das grandes satisfações que eu tenho com o projeto Aloha é exatamente esse. Muitos dos nossos consultores, empreendedores, eles nunca empreenderam na vida. Alguns deles ainda estavam nos bancos escolares como universitários. Outros estavam empregados e alguns estavam desempregados. Alguns são até donas de casa que nunca trabalharam fora de casa. Mas independentemente dessa origem ou de onde eles vieram, a fonte, nós somos capazes de dar semanalmente a orientação necessária, dar os elementos técnicos, dar os elementos motivacionais, dar os elementos de ordem emocional, de forma tal que a pessoa consiga ter a motivação necessária para fazer o processo de transformação. Porque eu costumo dizer que antes que o sucesso aconteça de forma externa, tem que ter uma vitória interna. Ou seja, a pessoa precisa ter essa capacidade de acreditar em si mesmo, acreditar num projeto e acreditar no seu sucesso. A partir do momento que ele aceita isso, ele está predisposto a um caminho, a uma trajetória bem-sucedida. O senhor é um desses exemplos, que acreditou em si mesmo, acreditou no próprio negócio, mas, acima de tudo, o senhor acredita no Brasil, porque, diante de todo esse cenário que a gente vive, o senhor acredita que a gente vai conseguir superar essa fase aí lamentável que passamos nos últimos anos? Certamente. O título do livro que eu lancei recentemente é Do Zero ao Milhão. Ou seja, eu descrevo a minha trajetória como eu literalmente comecei aos 30 anos desempregado. Em determinado dia eu cheguei na empresa, meu chefe me chamou e disse: Carlos, a empresa está passando por um momento de redefinição, reengenharia, e nós vamos fazer algumas mudanças e você faz parte das mudanças. Naquele momento eu pensei que ia ser promovido. Só foi, né? De um jeito ou de outro, foi descobrir lá na frente, né? Mas, para minha surpresa, eu fui demitido. Mas você tem razão. Aquele momento que teria sido uma tragédia para mim, acabou se transformando numa oportunidade. Porque foi ali que eu comecei a empreender, lecionando na minha casa para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, e com o passar dos anos, aquele que foi um embrião se transformou na maior rede de ensino de idiomas desse país e do planeta. Então, às vezes, eu costumo falar como você falou, uma tragédia pode se transformar numa grande oportunidade. É hora de acreditar no empreendedorismo no Brasil, então. Certamente o Brasil é um país de oportunidade. Eu sou apaixonado pelo Brasil, tenho 14 empresas nesse país, eu invisto na mão de obra, eu contrato brasileiros, eu gero oportunidade para brasileiros, tenho a maior satisfação de estar no Brasil, então é um país de grande oportunidade. Que bom, muito obrigada, Dr. Carlos, pela conversa. Eu que agradeço.